Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Desejo uma ótima semana para todos vocês debaixo dos cuidados do Senhor. Amém? Deus abençoe tua casa, tua família. Meus irmãos, eu tenho algo muito forte aqui nessa manhã para nós meditarmos um pouco, tá bom? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 13. A partir do versículo 13 em diante, a Bíblia vai estar falando sobre 7 homens, filho de Seva. Eles decidem ir fazer a obra e de qualquer maneira. Ou seja, eles decidem ir se aventurar na obra. E evangelho, fazer missão, fazer a obra, não é brincadeira, não é uma aventura. Eu tenho que ter o selo do Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho que carregar Jesus dentro de mim. Eu não posso ir para o campo de batalha. Eu não posso fazer missão. Eu não posso fazer o evangelho, pregar o evangelho, ir para uma grande obra, ir evangelizar de qualquer maneira. Eu tenho que carregar a santidade, a presença do Senhor, Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho que ter Jesus dentro de mim. Sabe por quê? Porque evangelho não é aventura. E se você for de qualquer jeito, você passa vergonha. Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. Não é uma brincadeira. Não é uma aventura. Eu vejo muitas pessoas querendo ser bispo, pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, presbíteros, obreiros, mas eles pensam que é só isso. É só títulos. Mas a pergunta que eu faço é: nós temos Jesus dentro da gente? Nós temos o selo do Espírito Santo dentro da gente? Porque fazer a obra, nós temos que ter Jesus dentro da gente. Nós temos que ser selados pelo Espírito Santo. Porque fazer a obra sem santidade, fazer a obra sem Jesus, fazer a obra sem o Espírito Santo de Deus, você vai passar vergonha. Eu tenho uma base bíblica para isso nesse texto a qual eu mencionei para vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 13. Vai falar sobre esses 7 homens que decidem ir fazer a obra, mas não se preocupam em carregar Jesus dentro deles. Não se preocupam em analisar a sua vida espiritual. Só decidem ir, mas de qualquer jeito, se aventurar na obra. E quem vai para se aventurar na obra, passa vergonha, porque o mundo espiritual, é verdadeiro. O inimigo não brinca. O inimigo não brinca de ser inimigo, irmãos. E por que vamos querer brincar de ser crente? Evangelho não é só pregar, evangelho não é só profetizar, evangelho não é só rodar, pular. Não, isso é muito bom, mas evangelho vai além disso. Evangelho exige santidade, evangelho exige uma vida em santificação, em comunhão com Deus, Deus sendo o Espírito Santo, ter Jesus dentro de nós, entende? Esses homens, filho de Seva, 7 homens, eles decidem ir, mas eles não se preocupam, não analisam a sua vida. Eles vão de qualquer jeito, se aventurar na obra, e quando eles chegam num determinado lugar, encontram um endemoniado. E eles vão tentar expulsar esse demônio. E eles falam que vão expulsar no nome de Deus de Paulo, no nome de Jesus. Mas e aí? Passaram vergonha porque eles mesmos não tinham Jesus. Eles mesmos não tinham o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não adianta eu só expulsar no nome de Jesus. Eu tenho que ter Jesus. Senão a gente passa vergonha. O inimigo conhece, irmãos. Porque o inimigo vai dizer: eu conheço o Paulo. Eu conheço Jesus. Mas e vocês, quem são? Entende? E vocês, quem são? Será se Jesus realmente está dentro de nós? Será se o selo do Espírito Santo realmente está dentro de nós? Porque nós temos que fazer missão, nós temos que evangelizar, nós temos que ir para a obra. Mas nós temos que ter convicção. Jesus está dentro de mim. Eu tenho uma vida separada para Cristo. Porque batalhar no mundo das trevas, no mundo espiritual, não é brincadeira.
E aqueles 7 homens passaram vergonha. Foram de qualquer jeito, irmãos. E Satanás Satanás foi para cima deles, bateram eles, espancaram eles, deixaram eles nus, para vocês terem uma ideia, diante da população. Deixaram ele nu, os 7, porque foram se aventurar, foram de qualquer jeito. O inimigo caíram em cima dele, ó, bateram aquele homem, rasgaram a sua veste, deixaram ele nu, irmãos, passaram vergonha. Se nós não queremos passar por uma situação dessa de vergonha, não vamos fazer a obra de brincadeira. Não vamos querer demonstrar que a gente é algo sem a gente não ser. Você pode estar correndo um risco de passar vergonha. O inimigo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, vá para a obra, mas vá preparado. Carregue Jesus dentro de você. Viva uma vida separada. O apóstolo Paulo vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos realmente Cristo dentro da gente? Nós carregamos realmente Jesus dentro de nós? Nós realmente temos o selo do Espírito Santo? Então, se você tem, se eu tenho, podemos ir de cabeça erguida, porque o céu é conosco. Mas se não, não atreve a ir de qualquer maneira. Busque o selo do Espírito Santo. Busque a presença do Senhor. Não adianta você ter teologia. Não adianta você ter mestrado em teologia, ter diploma, ter anel de dedo. Não adianta você ser apenas reconhecido aqui na terra. O mundo espiritual, ele nos conhece, igreja. Ele nos conhece. E o que vai fazer diferença não é teu diploma, não é teu anel, não é tua teologia. Não. Não é o grego, não é o hebraico, não é nada disso. Não é a tua língua em espanhol, em inglês, não é a tua língua estrangeira. Não é. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, dentro da obra, da missão, do evangelho, é o selo do Espírito Santo. É Jesus dentro de nós. É uma vida separada do mundo. É uma vida santificada. Entende? Então, sim, eu deixo essa meditação para vocês. Esses 7 homens, filhos de Seva, eles passaram vergonha. Tem muita gente querendo ser isso e aquilo, mas, gente, o mundo espiritual é real. E eles sabem quem carrega a presença e quem não carrega. Então não adianta eu apenas querer. Eu tenho que ser. Eu tenho que ter Cristo. Oh, glória, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu tenho que carregar Cristo dentro de mim. Eu tenho que ter a essência de Cristo. Eu tenho que ter uma vida em santidade com o Senhor. Amém? Eu deixo essa pequena reflexão para vocês sobre os 7 homens, filhos de Seva, que foram apenas se aventurar, pensando que evangelho é aventura. Mas evangelho não é aventura. Evangelho é coisa séria. Missão é coisa séria. O mundo espiritual é coisa séria. Tá bom? Eu deixo essa pequena meditação para vocês. Um abraço bem forte da missionária Thalita. E até mais, se assim o Senhor nos permitir. Atos 19, a partir do versículo 13. Deus abençoe.